Baruch Hashem, Shabbat Shalom aos irmãos que me ouvem. Mais uma vez eu passo aqui para poder deixar algo de Hashem para a nossa vida. Hoje eu queria levar vocês a refletir comigo aquilo que foi deixado pelo nosso emissário Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos diz: pois Hashem, Deus, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e também de equilíbrio. Amados, sobre esta palavra eu gostaria de ministrar algo muito rápido aí no teu coração. Quem já não se viu numa situação de suar frio, de gelar as mãos e os pés, de perder a voz, a respiração, chegar até a porta e voltar em muitas situações, sabe, na iminência de enfrentar determinadas tarefas e também situações que nos foi proposta? Quem já passou por uma situação em que o nosso coração dispara, em que as nossas pupilas se dilatam, a nossa respiração fica acelerada e os músculos até se contraem? E estas, queridos, são apenas algumas das reações em que o nosso corpo apresenta quando nós sentimos medo. E a palavra que eu li para vocês diz que Hashem não nos deu espírito de covardia. Mas vamos lá. O medo, ele tem início, sabe, a partir de situações de gatilho que estimulam o nosso estresse, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, um auditório lotado esperando por você, uma prova escrita, ou até mesmo uma pergunta inesperada, não é verdade? Medo, ao meu ver, é uma característica inata do ser humano. Nós não temos como mudar esse sentimento, porque todo ser humano tem medo, tá? E isso faz parte, sabe, da nossa evolução humana e está relacionado também com o nosso instinto de sobrevivência. Porém, nós precisamos tomar cuidado, né, em alguns casos de medo extremo. Por quê? Porque o medo nos rouba sonhos, o medo nos faz, sabe, nos paralisar e impedir de nós executarmos determinadas atividades, de cumprir as nossas metas e objetivos de vida, tá? Eu vejo que o medo, ele é positivo até certo ponto, porque o medo nos traz limite, o medo traz segurança, mas nós precisamos tomar muito cuidado com o extremo, tá bom? Porque o medo nos paralisa, o medo nos sequestra, o medo anula sonhos, anula promessas, e é isso que a Hashem tentou dizer para nós através do emissário Paulo, que ele não nos deu espírito, né, de covardia, ou seja, ele ali em momento algum ele falou que nós não iríamos sentir medo, muito pelo contrário, ali ele estava dizendo para nós aprendermos a enfrentar os nossos medos, sabe, os nossos fantasmas, né, vamos colocar assim. E geralmente, eu estudando um pouquinho sobre isso, eu pude perceber, sabe, que os medos, eles têm 3 direções, tá? A primeira, nós temos medo de perder, sabe? E por medo de perder, nós acabamos perdendo. Perdemos oportunidades, perdemos pessoas, perdemos a nós mesmos. Então esta é a primeira direção do ser humano. Nós temos medo de perder. Por isso que nós não somos muitas das vezes ousados, né, naquilo que nós queremos fazer, porque nós temos medo de perder o que nós temos, tá? A segunda direção, nós temos medo do processo, porque tudo aquilo que a Hashem nos prometeu para conquistar passa por um processo. E o processo gera medo, o processo gera insegurança, porque a gente não sabe aquilo que nos espera, aquilo que vai nos acontecer. Então o medo também nos paralisa, não faz com que a gente nem se achegue ao processo, tá? E a última direção, querido, que é o mais frequente entre todos nós, o medo do fracasso. Todo mundo tem medo de fracassar, todo mundo tem medo de errar na vida, sabe? E muitas das vezes, sabe, existem medos mais reais do que tudo isso. Medos que sinalizam possibilidades reais de perigo, medos irracionais, sabe? Que é a maioria dos medos que nós temos, medo de escuro, medo de tempestade, são medos irracionais. Então, ao analisar tudo isso aqui, sabe, eu consigo executar para você que nós temos medos, mas os medos que nós criamos em nossa mente, e nós precisamos romper isso, tá? Então nós precisamos, amém, acreditar, sabe, naquilo que a Hashem nos prometeu, sabe, não tenha medo de perder, sabe, tenha medo de ser, ouse-se, arrisque-se, sabe, a vida, ela é feita de desafios, não tenha medo da vida,
Não tenha medo de você, não tenha medo dos teus sonhos, não tenha medo do processo, não tenha medo de fracassar, tenha medo de ser fracassado. Errar é humano, querido. E isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa consolidação. Amém, queridos? Eu quero deixar um pensamento muito legal para você, para terminar. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de se evoluir. Não tenha medo deste processo, não tenha medo de, de perder. Não tenha medo de errar. Mas tenha medo de você não querer crescer. Olha só que legal. Uma vez Napoleão disse: medos são apenas estados mentais. O medo é como uma planta. Quanto mais você cultiva, mais ela cresce. O medo ele é cultivado. Quantas pessoas hoje estão trancadas dentro de casa com medo? Medo de um vírus invisível. Medo de tudo nesta vida. Medo de vencer. Medo de se arriscar. Pessoas que se tornaram, vítimas do medo. Tem medo de escuro. Tem medo de ambientes fechados. Tem medo de altura. E tudo isso, queridos, são coisas que nós cultivamos. O medo é para ser rompido. O medo cresce à medida que você não enfrenta. A montanha, quanto mais alta ela parece, mas quando você começa a escalar, você vai ver que ela não era assim tão grandes coisas. Porque quando nós avançamos, os problemas diminuem. Amém, queridos? Então, quando você deixa o medo de lado, quando você recusa o medo, você cresce. Então, recuse aquilo que tem te causado medo. Recuse aquilo que tem paralisado você, que tem anulado os teus sonhos. Porque a palavra de Deus foi dita para nós. Hashem não nos deu espírito de covardia. Hashem não nos deu espírito de covardia. Mas Ele nos deu espírito de poder conquistar, de poder avançar, de poder governar sobre a nossa própria vida, sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos. Hashem nos deu amor. Hashem nos deu equilíbrio. Equilibre as suas emoções hoje. Traga em ordem o seu interior, traga em ordem os teus pensamentos e equilibre-se e conquiste. Amém? Baruch Hashem.